Boa noite, Boa Vitor, noite. aqui, Henrique, Ana Laura, Isabela, Cília Pena, que é a sua mulher, né, Eli? Isso, é minha esposa. Claudinha, boa noite. Isabela, Naira, Micaele. Tudo bom com vocês? Tudo bom. Que bom. Bem-vindos a mais um encontro. Hoje a gente está sem a Maluzinha, ela vai chegar mais tarde, talvez, a gente ainda não sabe, mas o nosso convidado que vai palestrar hoje já chegou. Então, eu quero convidar vocês para uma respiração rápida, só para a gente acalmar o coração. Eu sei que a gente vem de um dia, às vezes, corrido, fazendo um monte de coisa. Eu mesma cheguei agora há pouco em casa, toda correndo aqui, e eu queria convidar vocês para fazer uma respiração, só para a gente chegar aqui com o coração aberto. Hoje eu fiz essa respiração mais cedo, que eu tenho um grupo de meditação, e eu acho que foi bem interessante para mim. Então, eu quero dividir com vocês. É super simples, mas é um momento de chegada, assim. Eu quero convidar vocês a fechar os olhos, colocar a mão no coração de vocês, no peito, onde vocês sentirem a respiração de vocês, e vocês vão respirar em 3 tempos. Então, respira uma, respira de novo, inspira, né? Inspira de novo e segura essa respiração. E quando você segurar, você pensa que você está recebendo um abraço de Jesus. E você segura esse abraço o quanto você puder, mais um pouquinho, e depois você solta com tudo, assim, que aí você solta, entrega tudo que você precisa, que você estava se preocupando até você chegar aqui. E solta mesmo, tá? A gente vai fazer mais 2 vezes essa respiração. Então, você inspira de novo, segunda vez, inspira mais um pouquinho, segura essa respiração, imagina que você está recebendo um abraço de Jesus. Até o quanto você aguentar segurar esse abraço, e depois você solta, entrega tudo que você estava segurando no seu coração até agora. Vamos fazer mais um só, rapidinho. Então, inspira mais uma vez, 2, mais 1, 3. Segura essa respiração no abraço de Jesus que você gostaria de receber agora. Segura ele com você o quanto você conseguir. E aí você solta, entrega tudo que estava te preocupando, tudo que você estava pensando, tudo que estava colocando sua cabeça lá fora, tudo que você imaginou para a sua semana que estava te preocupando até agora, que você chegou aqui agora para receber uma palavra de Deus. E eu gostaria que vocês intencionassem tudo que vocês querem receber desse encontro hoje, tudo que vocês querem que ressoe dentro de vocês, que vocês possam receber de alguma forma aqui. Vai ter um testemunho, e já falando assim, é super importante. Eu vim para o grupo porque eu conheci uma pessoa do grupo na internet, acabei vindo para cá e acabei participando aqui da coordenação do grupo com as meninas. E eu fiquei muito feliz de convidar hoje o Henrique, que ele vai falar do testemunho dele para a gente, mas mais do que isso, dele ter topado, e quando a gente compartilha aqui entre nós, né, as nossas experiências com Deus, a gente vai também fortalecendo mais o grupo, fortalecendo mais na palavra, fortalecendo todo mundo mais na fé. Então, vou deixar o Henrique falar agora, que é a vez dele. Obrigada, Henrique, por topar conversar com a gente hoje, tá bom? Obrigado você, Vaninha. Pessoal, boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e muito emocionado também. Meu coração está aqui pulsando, mas é de gratidão e de alegria. Eu conheci o grupo, né, já tem muitos anos na pandemia. Inclusive, eu não conheço a Rafa, não conheço a Cláudia, perdão, eu conheço a Rafa pessoalmente, não sei se ela está aqui, mas a gente se encontrou muitos anos atrás. Eu tirei algumas fotos da Rafa em um evento que ela estava, ela nem tinha lido ainda, e ali a gente, né, se conheceu, trocamos Instagram, e depois, na pandemia, a gente se reencontrou de novo. Mas hoje, na hora do almoço, eu estava passeando aqui na cidade onde eu estou em Timóteo agora, e aí eu entrei em uma loja com um amigo de trabalho, e aí eu vi um livro, e
e foi Deus novamente revelando até nós. E fala assim, oração para tomar decisões. É em Salmo 32, 8. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Senhor, é tão difícil tomar decisões, tenho medo de errar, de não poder voltar, de não saber decidir. Por isso, meu Deus, peço a tua orientação. Instrui a minha mente, abre os meus olhos para enxergar a direção certa. Na hora de fazer uma escolha, Senhor, que a tua sabedoria me guie. Tenho certeza de que minhas decisões só trarão benefícios e alegria para todos. Na hora de decidir, pedirei a ti, com a convicção que falarás ao meu coração. Confiar-te-ei no teu auxílio, seguirei meu caminho mais seguro. Obrigado, Senhor. Amém. E mais uma vez, Deus falou comigo nesse versículo, porque eu sou de Belo Horizonte, a minha formação é em psicologia, eu sou psicólogo, e quando a Vaninha me falou eu falei com ela, Vaninha, eu quero muito falar meu testemunho, eu pensei assim na semana, que eu poderia chegar aqui com vários artigos científicos, vários artigos de Freud, várias coisas, só que é Deus novamente na minha vida. O trabalho para mim sempre foi muito importante, sempre foi muito importante trabalhar. O meu pai me ensinou o quanto que era importante trabalhar, ter um emprego. Eu não sei se tem alguém no grupo desempregado, mas quando a gente perde o trabalho, fica, a gente meio que parece que perde o chão, para onde que a gente vai, como é angustiante, às vezes, mandar um currículo e não receber um retorno, fazer uma entrevista e ficar naquela incerteza. E eu, 2 anos, hoje, dia 8/12, ano passado, uma hora dessa, eu estaria chorando, pedindo a Deus uma resposta, pedindo a Deus um direcionamento. Muito ali no meu quarto, muito sozinho, mas para as pessoas que conviviam comigo, eu sempre ali feliz, tentando passar uma boa imagem. Eu tinha um sonho de trabalhar numa empresa, numa multinacional, estava muito bem no trabalho onde eu estava, desenvolvendo as minhas atividades, já tinha muitos anos essa empresa que eu estava, um trabalho, mais uma vez, que Deus me colocou lá, e aí eu tinha um sonho de trabalhar numa empresa, numa multinacional. Orei muito para que Deus me encaminhasse um direcionamento, mas eu lembro que quando eu tomei a decisão, eu não me recordo de entregar para Deus esse trabalho, eu não me recordo de entregar, de pedir um direcionamento para Deus nessa empresa que eu tanto sonhava. E eu me recordo muito de eu pedindo conselho para outras pessoas que eu conhecia, pedindo conselho, gente, será que eu saio dessa empresa que eu estou agora, que eu estou muito feliz, para ir para essa outra empresa? E eu lembro que eu pedia muito conselho para as pessoas, e quando eu fui aprovado, eu não me recordo de agradecer a Deus pela realização desse sonho. Eu estava feliz, mas eu não me recordo de agradecer a Deus. Eu não me recordo de ter pedido a Deus um direcionamento. Eu passei no processo seletivo, eu poderia falar com vocês assim, aqui agora que faltou um posicionamento meu com a empresa, mas eu não me recordo de eu Henrique, entregando a Deus essa empresa. E deu tudo certo, mandei o meu currículo, fiz muitos processos seletivos, conversei com a gerente da área, conversei com os gestores, só quem fez processo seletivo sentia ali daquela pressão e a felicidade que é quando a gente recebe aquela ligação que foi aprovado. Mudar de cidade, então estava bem aberto, mudei de cidade, uma oportunidade incrível. Mas no primeiro dia, quando eu cheguei nessa empresa, eu não estava feliz. Quando eu pedi meu desligamento de uma empresa que eu já estava muito feliz, estava muito bem, mas quando eu cheguei nessa empresa que era o meu sonho trabalhar, quando eu passei a catraca, eu não sei, gente, o que aconteceu, eu não me senti pertencente naquele lugar. Parece que abriu um buraco e eu queria voltar para trás, eu queria pegar meu telefone e ligar para minha mãe, e os meus amigos perguntando, Henrique, como é que você está? Que legal que você está nessa empresa, que bom, todo mundo querendo saber como que era trabalhar nessa empresa.
E aí eu comecei a falar assim, nossa, gente, é muito legal, mas eu não estava feliz. Então eu entrei ali, mais uma vez, poderia falar com vocês aqui que tem muitos artigos, né, que eu poderia vir aqui e falar assim, eu não estava feliz por isso e por isso, mas eu não sei o que aconteceu. Eu fiz uma integração, eu fiz todas as atividades que era para fazer, fui muito bem recebido, não tive problemas com a liderança, mas quando eu entrei ali, eu senti no meu coração que não era para estar naquele lugar. E aí eu pensei, e agora? O que eu faço? Eu saí de uma empresa onde eu estava muito bem, feliz, ao mesmo tempo me bateu um desespero quando eu voltei para o hotel, da integração que eu tinha feito no outro dia, não sabia se eu mandava mensagem para minha gerente, não, né, da minha antiga gerente querendo voltar, pedindo desculpas porque eu fiz uma escolha errada. Só que eu lembro muito do nosso grupo aqui, da Dani falando de jejum, de oração, e Maria, né, minha mãe sempre comigo ali, e eu falei assim, Maria, me ajuda, minha mãe, né? Eu agarrei, minha mãe sempre fala, Henrique, anda com um terço na mão. E eu fui para o hotel, agarrei esse terço e comecei a entregar a Deus. Eu falei assim, Deus, me ajuda. Então eu fiquei 1 ano e meio nessa empresa, com um coração super apertado, com uma tristeza profunda, sempre aqui nos grupos, né, na segunda-feira, o grupo sempre me fortalecendo, mas eu nunca, eu poderia pedir conta, eu poderia ter saído dessa empresa, mas no meu coração, eu sentia que Deus queria me falar alguma coisa. Por que eu fiz essa mudança? E ano passado, eu comecei a entregar muito a minha vida para Deus. Eu continuei nessa empresa, mas eu continuei em oração, eu continuei entregando a minha vida nas madrugadas com Deus, 3 horas da manhã, conversando com Deus, e Deus sempre falando comigo em louvor. E teve um dia que eu estava assim, com uma entrega muito grande, né? O meu chefe, né? A gente com muito trabalho, com muitas demandas, e eu com muita ansiedade quando chegava em casa, mas todas as vezes quando batia aquela ansiedade, eu ia para o banheiro lá na empresa, falava com Maria, mãe, me ajuda, eu preciso de um direcionamento, e eu comecei a entregar a minha vida para Deus. E aí, quando eu orava de madrugada, Deus sempre falava comigo no louvor. E teve uma noite que ele falou assim, em um louvor que eu vou ler aqui para vocês. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos, não sei mais viver sem ti. Estou seguindo o meu caminho, me guio nos teus passos, minha vontade eu apoiei na tua lei. E eu lembro que quando eu escutei esse louvor, Deus falou comigo, Henrique, o que você quer? Eu senti muita presença de Deus, Henrique, o que você quer? O que você quer que eu faça por você? E aí eu comecei a conversar com Deus para onde que eu queria ir. Eu comecei a conversar com Deus, Deus, eu quero sair desse lugar onde eu estou, eu quero ir para uma empresa desse jeito, Deus, eu quero que o Senhor coloque pessoas dessa forma para trabalhar, porque eu não sei quem, né, se alguém aqui já passou por isso, mas quando a gente geralmente começa numa empresa, é muito difícil, né? Quando a gente começa, a gente não sabe para onde que a gente vai, para quem que a gente pede informação, e eu queria muito encontrar com pessoas que fossem direcionadas por Deus. Então eu falei, Jesus, eu quero trabalhar numa empresa assim, eu quero que o Senhor coloque pessoas desse jeito para me ajudar. Peguei a minha vida para Deus. E aí, eu falo que quando a gente está firme na palavra, quando a gente está firme em Deus, a gente precisa fazer sacrifícios. E foi no final do ano passado, muito próximo ali do Natal e do Ano Novo, eu fiz 7 dias de jejum. Eu queria muito ter um encontro com Deus, eu queria reforçar o meu compromisso com Ele. E aí, mais uma vez, conversando com Ele de madrugada, eu entreguei o meu jejum para Deus, eu fiquei 7 dias só com pão e com água, de 3 em 3 horas orando. Foi um momento ali que eu falei assim, Deus, eu preciso continuar entregando a minha vida para Ti, mas eu preciso de jejuar, eu quero ter respostas que venham do Senhor. E eu lembro que eu ganhei 7 dias de folga.
da empresa que eu estava, eu ganhei 7 dias de folga. Quando eu recebi essas folgas, eu falei assim, Senhor, em 7 dias eu vou entregar essas folgas, eu vou jejuar, eu vou tomar só água e eu vou comer só pão. E aí eu lembro que no 8º dia eu entreguei a minha vida para Deus, continuei jejuando, continuei orando, continuei pedindo a Deus um direcionamento, mesmo estando ali sofrendo, com o coração doendo, pedindo respostas, pedindo um direcionamento para Deus. Eu continuando ali trabalhando, poderia ter saído da empresa? Poderia sair, poderia, né, pedir meu desligamento? Poderia, mas eu sabia que Deus tinha me colocado ali naquela empresa por algum motivo. E aí eu continuei orando, continuei agradecendo, sempre participando aqui do grupo, pedindo a Deus que me direcionasse pessoas para falar comigo em oração, pedindo um direcionamento. E eu lembro que eu vi quando eu conversava com Deus, eu vi uma vaga numa outra empresa na internet procurando, isso já passou ali 1 ano que eu estava nessa empresa que eu tanto sonhava, e eu vi uma vaga que eu falei assim, Deus, eu quero trabalhar nessa empresa. E aí eu pensei, gente, será que... E assim, que a gente, né, crê, mas a gente fica, será que eu mereço? Será que vai ser para mim? Eu vi essa vaga e entreguei para Deus. Não conhecia ninguém na empresa, não conhecia ninguém que trabalhava lá. Falei assim, Senhor, eu quero trabalhar nessa empresa X, eu quero ir para essa cidade. Eu mandei meu currículo, eu lembro que a gente teve um encontro antes, eu não lembro quem que deu o testemunho, mas eu lembro muito da Dani falando ali de novo para a gente entregar a nossa vida. Mandei o meu currículo, passou 1 semana, eu recebi um contato dessa pessoa, dessa empresa, me convidando para um processo seletivo, me convidando para participar de uma entrevista. E aí eu participei da entrevista, só que eu fiz diferente. Eu lembro que quando anteriormente na empresa que eu tanto sonhava, eu pedi orientação para pessoas. Dessa vez eu falei assim, Senhor, eu te entrego essa empresa. Se for para mim, que seja. Eu te entrego o local que eu vou trabalhar, eu te entrego as pessoas que vão estar comigo. E eu fiquei 1 mês fazendo o processo seletivo e entreguei para Deus. E aí, pessoal, mais uma vez, Deus honrou a minha vida. Depois de 1 semana, a recrutadora me ligou de novo, depois de 1 ano, e eu fui aprovado no processo. Na empresa que eu tanto sonhava, mais uma vez, e aí eu falei assim, Senhor, que seja mais uma vez da tua vontade. Quem que vai ser as pessoas que vão me ajudar? Quando eu entrei na empresa, quando eu passei a catraca, eu falei assim, gente, é aqui que eu quero trabalhar. E aí sempre aquela dor, né? Você vai mudar de cidade, para onde você vai morar. Eu estava no ponto de ônibus, apareceu uma senhora, que eu não sei de onde que ela veio, falando que tinha um apartamento para alugar, e aí ela me direcionou ao apartamento. Eu falava assim que eu queria ter um espaço, eu não sonhava em ter uma sala, né, para trabalhar, que eu achava que isso era grande demais. Aí um dia minha chefe falou assim, Henrique, aqui está a sua sala. Aí eu lembro quando eu abri a porta, mas como assim, quem que vai dividir essa sala comigo? Ela falou assim, não, aqui é a sua sala, é só sua. E aí, Deus realmente ali comigo, reforçando a vida dele sobre mim. E eu lembro que quando eu assinei o contrato, né, que eu iria mudar de trabalho, de cidade, eu pensei assim, gente, aonde que eu... Né, porque eu já tinha casa, mas eu ia gastar com alimentação para fazer treinamento, para ficar lá os 30 dias na cidade. E mais uma vez, Deus veio com a infinita misericórdia dele, colocou uma outra pessoa que, né, dentro da empresa que tinha um benefício de pagar 30 dias de hotel para não me preocupar. E eu falei assim, Senhor, tem um hotel que eu vou ficar, mas eu tenho móveis, né? Eu vou ter que gastar pegando os meus móveis de uma cidade para outra. Aí minha mãe falou assim, coloca nas mãos de Deus e Maria passa na frente. Aí a minha gerente falou assim, que agora a gente tem um bônus onde a gente pega os seus móveis onde tiver. Aí, gente, eu falei assim, e mais uma vez Deus, assim. Aí eu falei assim com ela, como assim? Meus móveis podem estar na China que vocês buscam? Ela pode. Seus móveis podem estar do outro lado do mundo. Se a gente não conseguir, a gente paga os seus móveis para você, a gente compra outro.
E aí Deus realmente confirmando a presença dele na minha vida. Aí eu falava assim, porque geralmente quando a gente trabalha na área da saúde, né, em empresas, a demanda é muito grande para a gente atender as pessoas. Eu falava assim, ai Deus, eu queria ter uma estagiária para me ajudar. E aí a minha chefe veio, Henrique, pode começar a fazer seu processo seletivo para você ter uma assistente. Então, assim, eu comecei a entregar a minha vida para Deus. Então, meu testemunho hoje é muito para que a gente acredite, para que a gente reforce os nossos encontros com Deus, para que a gente fale com Deus. Deus falou comigo de madrugada, eu não sei o horário que Deus fala, né, com vocês, mas cada um tem a sua individualidade. Eu sei que às vezes é tão difícil a gente estar ali no dia a dia e fica querendo que as coisas sejam no nosso momento, mas tudo é no momento de Deus. Eu falo que a minha vida, assim, tudo que aconteceu na minha vida foi Deus ali, na infinita misericórdia dele, me direcionando. Eu tinha um sonho de entrar numa empresa incrível, entrei numa empresa maravilhosa, mas quando eu passei a catraca, não sei o que aconteceu, eu vi que aquele lugar não era para mim, e aí Deus abriu as portas de uma outra empresa que é mais incrível ainda. É o que, aos olhos, né, das pessoas, tinha ali uma resposta, que eu poderia chegar aqui e falar assim, que eu poderia ter um coach para me ajudar, para ficar naquela empresa, eu poderia ter um mentor para me ajudar, eu poderia ter um problema ali com o meu chefe, mas não. Era alguma coisa que eu não conseguia explicar. E as pessoas me perguntavam, o que aconteceu dentro da empresa? Eu não conseguia explicar. Era como se aquele lugar não fosse para mim. Mas hoje, o que Deus me mostrou você precisa acreditar em mim, todas as suas decisões você tem que colocar nas minhas mãos, e a resposta e o momento vem no momento que eu decidi que tem que ser. Então, tudo que acontece na minha vida é Deus na frente. Então, eu reforço também para vocês, às vezes é muito difícil da gente jejumar, da gente ter ali naquele nosso momento com Deus, mas Deus realmente, ele fala comigo em jejum e oração. Eu lembro que no momento assim do ano passado eu estaria em casa sem saber da minha carreira, o que eu queria, por que eu estava naquele lugar, e hoje, dia 8, eu estou aqui contando meu testemunho, reforçando realmente que Deus, ele é a prova viva que ele está na nossa vida diariamente. Muito obrigado, Vivaninha, pelo espaço. Obrigada a você por ter compartilhado. Fico bem feliz de ter histórias como essa aqui, porque realmente todos os dias a gente vê passando dificuldades, às vezes a gente não coloca Deus na frente, né? Eu já fiquei lembrando da minha história, assim, também, sabe? Tipo, como que eu já passei por determinados momentos que eu estava super feliz com a conquista, mas eu não tinha colocado Deus na frente, de repente aquilo ali virava nada, sabe? Então, obrigada por ter compartilhado isso aqui, foi bem inspirador. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Eu quero agradecer, que lindo, 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 Henrique. E não coincidência, providência, né? Você falou tanto de Maria, do terço, e hoje você veio dar o testemunho no dia da Imaculada Conceição. Ou seja, meu filho, você é mais amado por ela do que tudo. Então, ela está te guardando mesmo, cuida de você. Então, continua assim, inspirando essa fé para nós e para todas as pessoas que estiverem ao seu lado, que é para isso que a gente veio aqui, para esse mundo, né? Levar as pessoas a amarem Jesus, a amar Nossa Senhora. Obrigada, viu? Lindo testemunho. Deus te abençoe poderosamente. Amém, Claudinha. Amém. E até reforçar aqui, às vezes eu vejo, né, acompanho lá nas mensagens no nosso grupo, você que está aí, né, procurando trabalho, não desista, coloque nas mãos de Deus, é o momento certo, eu tenho certeza que Deus vai te colocar ali numa empresa incrível, com pessoas maravilhosas. Eu falo que nesse mundo, às vezes, tem tantas pessoas ruins mesmo, a gente pode encontrar com pessoas que a gente fala, não quero trabalhar com essa pessoa, então peça a Deus ali, quem que você quer trabalhar, quem que você quer encontrar. Eu desenhei para Deus, eu quero ter uma chefe desse jeito, eu quero trabalhar dessa forma. E assim, uma outra coisa que veio aqui em mente é que uma amiga minha falou assim, Henrique, eu criei um WhatsApp entre eu e Deus.
Então, eu criei um WhatsApp e eu fiz isso. De madrugada, eu falei assim, Senhor, me coloca nessa cidade. Senhor, eu quero trabalhar nessa empresa. E isso aconteceu na minha vida. Então, assim, você que está procurando trabalho, peça a Deus que eu quero esse chefe dessa forma, eu quero trabalhar nessa empresa, porque às vezes a gente manda tantos currículos, a gente participa de tantas entrevistas e a gente gasta tanta energia ali. Peça a Deus para te colocar numa boa entrevista, entrega para Ele e vocês podem ter certeza que a resposta vem. Amém. Alguém quer perguntar mais alguma coisa para o Henrique? Vou falar? Eu tenho uma pergunta. Duas coisas. A primeira é sobre, você falou dos louvores. Que louvores eram esses que você estava fazendo? Eu escuto muito Frei Gilson, tem um que a Claudinha até indicou, e eu escutei muito ele de madrugada, que é o... Tem 2 do Frei Gilson, que eu vou mandar lá no grupo também. Manda. Eu lembro muito de você mandando no grupo pedido de oração pelo seu trabalho de direcionamento. Sim. Agora, lembro bastante disso. E a outra coisa é sobre o jejum. Você não se sentiu mal? Como que foi para você, assim, experiência física? Porque espiritual foi engrandecedora, mas para mim é bem difícil fazer um jejum e pensar em passar 7 dias ainda é muita coisa. Foi muito difícil, mas eu lembro que 2 anos atrás eu já tinha feito esse jejum, e eu estava trabalhando, e aí é mais difícil porque geralmente o colega de trabalho vai almoçar, né, te chama para almoçar, e aí você tem que explicar que você está fazendo um jejum, muitas pessoas não entendem, então, mas no momento ali, anos atrás, deu certo, e nesse momento, né, quando eu estava passando nesse desafio, eu ganhei 7 dias de folga. Então, mais uma vez, Deus veio ali revelando para mim. E aí foi muito difícil também, porque festas, né? A gente recebe vários convites, amigo oculto, e aí eu abri mão mesmo, porque eu precisava ter esse encontro com Deus, eu precisava dessa resposta. É tão forte, né, Vaninha, que a vontade que a gente tem ali, né? Que a gente sabe que a vitória vai vir. A vitória, ela vai vir. Só que ela não vem no nosso tempo. E aí a minha vontade era tão grande de estar aqui e contar esse testemunho, que dias a dias ia passando e o Natal ia chegando, e aí eu falei para minha mãe que eu estava no jejum, e aí quando eu estava em outra cidade, eu precisei abrir para minha família, gente, esse ano eu não vou poder estar com vocês, porque eu preciso desse encontro com Deus. Eu preciso desse momento entre eu e ele. Foi muito difícil, porque eu precisei abrir mão, né? De passar o Natal com a sua família? Eu precisei abrir mão. Porque eu Entendi. lembro que ano passado, num momento desse, a gente estava, né, nos grupos, se organizando. Foi um Natal muito forte também para minha família, que meu pai tinha comprado uma casa na cidade, então ia ser o primeiro Natal ali para estrear aquela casa na Rocinha que ele tanto sonhava. Mas eu sabia que eu precisava desse encontro com Deus. E sempre vinha aqui os grupos, né, o nosso grupo. Eu lembro da Dani muito falando de jejum e oração. Né, gente, jejuar é jejum, oração e esmola. A Dani sempre falava isso aqui nos grupos, né? Jejum, oração, esmola, ajudar o outro. E foi uma semana que Deus, assim, ele revelava sobre minha vida. Fácil não foi, mas a resposta ela veio. Que demais. Eu me lembro exatamente desse período aí. Que legal que você está aqui compartilhando com a gente. E que bom que você passou por isso, né? Para trazer, às vezes a gente passa por algumas coisas para a gente conseguir compartilhar depois, né, com as pessoas também, inspirar outras pessoas. Alguém quer falar alguma coisa mais aqui? Acho que o pessoal está tímido. Espero que tenha sido muito bom para vocês todos aqui, que se sintam inspirados, assim como eu. Passou um filme aqui na minha cabeça. A Isabela Cordeiro quer falar. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Henrique, só gostaria mesmo de agradecer pelo seu testemunho. Eu acho que todos aqui já passaram por momentos assim, né, que a gente às vezes, né, não tá bem com relação ao emprego, né, passou alguma dificuldade, até de relacionamento no trabalho.
E a gente sabe o quanto não é fácil e o quanto a sua fé, né, assim, é inspiradora mesmo, né. Eu acho que uma das coisas que o ser humano, assim, de forma geral, tem mais dificuldade é essa questão de esperar, né, de ter paciência, de esperar. E aí você se manteve firme, né, no seu propósito, né, não se revoltou contra Deus, né, pelo momento que você estava vivendo. E aí eu acho que isso é muito importante mesmo, porque a gente é falho, né. É, Aí é mais agradecer mesmo pelo seu testemunho e desejar tudo de melhor para amém. você e para sua família. Muito obrigada, um abraço. Abraço, Isabela. E aí o louvor que eu escutei muito foi Dias Difíceis, do Frei Gilson, e Deixa Deus Sonhar em Ti. Foram dois louvores do Frei Gilson que, nossa, de madrugada me acolheu ali, né? Porque quem passa por momentos difíceis sabe o quanto que é doloroso ali, né? E aí tem gente que pergunta, que você tá, né? Por que você tá assim? E quando você não sabe explicar, é aí que as pessoas perguntam mesmo, aí vem vários direcionamentos, vai fazer terapia, vai, enfim, terapia é importante sim, mas o momento que eu estava vivendo não era falta de terapia, não era falta de, né, um psiquiatra, um outro profissional, porque, gente, eu paguei mentores caros, né? Caros ali para. E aí entrava na mentoria e falava assim com o mentor, estou numa empresa X, o mentor falava assim, você está nessa empresa? Eu falava assim, tô, e você está querendo sair? Teve um dia que o mentor falou assim, você está louco que você quer sair dessa empresa? Você tem que, né, você é psicólogo, você sabe o que está acontecendo, 6 meses de empresa, e aí ele falou assim, você está louco de pedir conta em 6 meses? Você está numa empresa, né, numa empresa que todo mundo quer entrar, e eu não sabia explicar o porquê que eu queria sair. Então, não foi falta ali de ter um mentor, né, de ter um coach, de ter um psicólogo me ajudando. Não foi falta disso. Tem alguma coisa além disso aí, né? Que só com tempo para você entender também, mas que bom que você conseguiu ir para outro lugar. E o interessante para mim é que você mesmo fez seu próprio retiro, né? Porque às vezes eu fico pensando, eu preciso de um retiro para ir aqui, ou né, de alguém conduzindo, e você autoconduziu esse processo aí, isso é muito bonito. E, inclusive, assim, eu me coloco à disposição também, gente, né? Caso vocês conheçam alguém, eu acredito muito no poder, né? Que a gente tem aqui de estar junto, enfim, né? Cada um ali com a sua religião. Mas eu me coloco à disposição, caso vocês conheçam alguém que está desempregado, que está com dúvida ali, né, de um currículo, como se portar numa entrevista, né? Fica à disposição ali, caso alguém queira que eu faça alguma avaliação de currículo, ou um bate-papo de carreira, como se portar numa entrevista, fico ali, né? Estou aqui à disposição. Fala para a gente com o que você trabalha. Eu trabalho com recrutamento e seleção. Então, hoje eu faço recrutamento, eu faço avaliação de currículo, apoio os gestores aqui, é uma multinacional aqui em Timóteo, então tudo, né, de desafio aqui que passa dentro da empresa é comigo, e a parte também de recrutamento. Mas a minha vivência toda foi com recrutamento e seleção. Que legal. E isso é super importante, né? Porque é o que você falou, é uma mentoria cara, né? É uma E mentoria. obrigada por você se disponibilizar aqui. Com certeza, em algum momento, alguém pode precisar aqui. E obrigada pela sua disponibilidade. Bom, alguém quer mais falar alguma coisa? Tem ninguém para falar mais nada. Eu quero te pedir, Henrique, para você fazer para a gente a oração final do Pai Nosso. E te agradecer mais uma vez por compartilhar com a gente. Eu que agradeço. Então, vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-vos do mal. Amém. Obrigada, gente. Boa semana. Fiquem com Deus. Obrigado, pessoal. Um abraço. Henrique, Deus Boa noite, fique com Boa semana. Deus. Um beijo, gente. Boa semana. Boa semana.